conversando com o movimento sindical, com movimentos sociais, com pessoas interessadas por economia e por política, e me perguntam, mas por quê? Porque eu sou velho. A minha avó me dava um conselho diferente do Lula. Ela dizia, Roberto, você sabe por que o diabo é esperto? Diabo? Não, ele é esperto porque é velho e não porque é diabo. Então, eu acredito que a experiência acumulada nessa longa carreira política e no exercício de mandatos importantes se transforma em alguma coisa que pode ser repassada para as pessoas que, como eu, continuam ou começam ou estão sempre militando no processo político de transformação da estrutura do Brasil. Quando fui candidato a prefeito de Curitiba, lembro como se fosse hoje. Eu subi num palanque na vila da cidade industrial e comecei o discurso com uma frase que eu quero ser a minha primeira aqui hoje. Um tronco de árvore partido por um raio e rojado à beira de uma estrada é apenas o tronco de uma árvore partida e rojada à beira da estrada. Mas quando o homem se debruça sobre ele e com a sua inteligência e o seu trabalho o transforma num bem econômico, numa mesa, numa cadeira, numa escrivaninha, num objeto qualquer de madeira, o trabalho e a inteligência do homem estão produzindo uma riqueza. E é só o trabalho que produz riqueza nesse mundo que nós vivemos. Mas cada vez mais, nas circunstâncias que o Brasil vive hoje, e que vive o planeta inteiro, o trabalho é desmerecido e o capital, basicamente o capital financeiro, é valorizado com o desprestigiamento quase que absoluto do trabalho. Essa luta é uma luta antiga. Eu vejo muito hoje evangélicos de direita, existem os de direita sim, e existem os evangélicos que seguem as linhas básicas da fraternidade, da igualdade, da irmandade, que são as linhas básicas do cristianismo. Evangélicos deveriam lembrar de uma passagem bíblica. Se não me engano, Mateus, capítulo 6, 24. Não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Oh, quem é esse cara? Esse tal de Mamon. Mamon não é nem outro Deus, nem o diabo na Bíblia. Mamon é uma palavra que em hebraico quer dizer dinheiro. Única e simplesmente dinheiro. O que a Bíblia diz é que você não pode servir a Deus, ao dinheiro e à ganância. Isto é fundamental na história da evolução das políticas econômicas do mundo. Quando é que isso começou? Faço um parêntese. Todos aqui somos trabalhadores. Eu escuto, Fabiano, muita conversa de que a legislação trabalhista e previdenciária é uma herança do fascismo italiano. É uma cópia da legislação do Mussolini. Não, não é. A previdência social surge no mundo no início do século XIX, quando Bismarck, chanceler e presidente da Prússia, tentava a reunificação da Alemanha. A Alemanha não se constituía numa unidade só, com a força de um país, de uma nação unida. E nesse esforço, o Bismarck prestou atenção a conselhos de um filósofo que já havia morrido nessa época, chamava-se Johann Fichte. Johann Fichte dizia o seguinte: a burguesia derrotou a nobreza no mundo porque a nobreza vivia de privilégios hereditários, adquiridos de pai para filho,
de filho para neto. E a burguesia, esse termo burguesia vem das pessoas que moravam fora da muralha feudal, no burgo, na cidade. A burguesia se transformou numa força política à custa do seu trabalho, da sua criatividade e, por via de consequência, do seu enriquecimento. Ela foi crescendo pela própria multiplicação das famílias e em determinado momento ela disse: não, nós que estamos produzindo, nós que estamos construindo uma época nova, não podemos nos submeter ao direito hereditário da nobreza. E foi desta forma que, aumentando em quantidade, a burguesia derrota a nobreza. E nessa derrota da nobreza, vocês podem ver que surgiu a sacralização da propriedade privada. Isso é verificado na Revolução Francesa e mesmo mais adiante na redação da Constituição norte-americana. Então, o que o Fichte dizia e que o Bismarck aprendeu mais adiante era que esta burguesia enriquecida, quando envelhecia e com o envelhecimento diminuía a sua força de trabalho, sobrevivia à custa das rendas das suas propriedades e do seu capital acumulado. Mas a esta burguesia que havia derrubado a nobreza, se opunha a força de trabalho. Os trabalhadores, que tinham como único capital a sua força de trabalho, e que quando essa força de trabalho pela idade estiolava, não tinham mais como sobreviver. Fichte advertia, então, nos seus textos, nas suas análises da economia da época, que da mesma forma pela qual a burguesia havia derrotado a nobreza hereditária, os trabalhadores derrotariam a burguesia, porque eles não podiam, de forma alguma, enquanto aumentavam espetacularmente de número, se submeter ao domínio do sistema que, à medida que a sua força de trabalho estiolava, os deixava na mais dura e crua miséria. Bismarck prestou atenção a essas ideias de Johann Fichte e resolveu que, no esforço de reunificação da Alemanha, ele tentaria evitar que isso acontecesse. Quase, Fabiano, como uma correção keynesiana que veio depois para a preservação do capitalismo. Bismarck, então, criou para os trabalhadores um fundo administrado pelo Estado e composto de participação do trabalhador e do empregador. E foi esse sistema previdenciário que o Brasil adotou, lá na época do Getúlio Vargas. Agora, esta gente que não acredita mais na fraternidade, que só acredita na exploração, só acredita na força do capital e dos poderosos, quer fazer regredir o Brasil a um período anterior ao início do século XIX. Nós estamos vendo, então, que esta loucura vem fazendo estragos absolutamente consideráveis, deliberadamente. Como é que essa luta entre o capital e o trabalho se expressa no mundo mais recente, Fabiano? A Alemanha estava por aí. A acumulação do capital, o Estado e os grandes empresários estabelecendo um governo que favorecia fundamentalmente a acumulação do capital e o desenvolvimento industrial. Como é que começa esse processo? A Alemanha cai. A Alemanha cai depois de ter conseguido um sucesso econômico sobre o qual nós vamos fazer algumas considerações posteriormente. E a União Soviética consolida o comunismo. Todo o poder aos soviéticos. Soviéticos eram organizações de trabalhadores, de operários e militantes do Partido Comunista. E isto assustou a Europa inteira. Meu Deus, caiu a Alemanha nazista, que era o sucesso das visões de extrema-direita. E agora avança esse regime comunista da União Soviética, tirando todo o poder dos empresários da nobreza de uma vez só. Isso pode se alastrar pela Europa inteira. E com este medo surge na Europa o que nós conhecemos hoje como Estado Social Democrata.
Movimentos de trabalhadores pressionam no Estado. As mulheres conseguem o direito ao voto. As minorias raciais acumulam direitos e consolidam esses direitos na legislação. E o governo, dominado pelo capital financeiro, passa a ceder direitos e se transformar numa estrutura mais razoável, mais evoluída do ponto de vista dos direitos humanos e do processo civilizatório, que se convenciona a chamar de social-democracia. Mas eis que de repente, não mais que de repente, em função de erros que não são objeto do meu comentário nesse momento, o sistema comunista soviético cai. Começa com a glasnost, o termo era esse, glasnost quer dizer degelo. Começa a diminuir esse poder estabelecido pelos sovietes e pelo regime, pelo Stalin, pelo Lenin, com ideias iniciais, inclusive, do Trotsky. E depois do degelo vem a perestroika. O que é a perestroika? Perestroika significa reconstrução. E o comunismo desaparece, a Rússia deixa de ser comunista e o medo ao comunismo da Europa desaparece igualmente. E o capital financeiro, que havia cedido espaço à social-democracia e aos direitos do trabalho e dos povos, resolve ir para a revanche. E essa revanche é feita no tripé. Primeiro ponto de apoio desse tripé: a precarização do Estado. O Estado, eleito pelo povo, passa a não ter mais o poder que tinha anteriormente. E ao lado da precarização do Estado, a valorização do capital financeiro através da valorização do Banco Central, que passa a ser o verdadeiro comandante desses países. Aos governos se reserva a tarefa, como diria o Brizola, de mandaletes do capital, de estruturas de repressão contra os negros, que não admitiam mais perder os seus direitos e o respeito que tinham conseguido na sociedade. As mulheres que perdem importância, como estão perdendo importância no Brasil hoje, onde um bispo completamente imbecil declara que as mulheres não deviam estudar, porque senão elas não se submetem mais aos seus maridos. E outro general e as pessoas mais importantes da República, como a Damares e o ministro da Educação, que nos afirmam que a Terra é plana. São imbecilidades fundamentalistas que podiam valer 300, 400 anos atrás, mas que não tem mais cabimento quando você lança foguetes, satélites e o homem chega à Lua. E nós temos fotografias da Lua pela Terra e da Terra pela Lua. Então, essa condição esférica é absoluta e o cristianismo avança nesse momento. Banco Central passa a ser o comandante dos países. Vejam vocês, por exemplo, no Brasil. Vocês sabem que eu sou muito amigo do Lula e da Dilma. E sou um guerreiro pelo volta a Lula e hoje sou um guerreiro pela anulação de todas as sentenças. Mas me perdoem pelo aplauso de vocês. Se o lulismo é um credo, eu não sou discípulo. Eu tenho ideias muito claras a favor do desenvolvimento econômico do Brasil. Eu fui oposição ao Lula e à Dilma quando eles nomearam o Meirelles e o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. Oposição absolutamente rigorosa. Mas isso não vem ao caso. Nós estamos tentando montar uma frente para derrubar a ditadura. O segundo ponto de apoio da revanche do capital é muito claro. O Fabiano conhece tão bem quanto eu. O segundo ponto de apoio é a precarização do parlamento. A financiarização das campanhas eleitorais caríssimas, com custos altíssimos de produção televisiva, radiofônica, papéis, contratação de cabos eleitorais, submete o parlamentar não mais ao seu discurso de campanha ou ao programa do seu partido. Ele se submete basicamente ao capital que o financiou. E nós temos câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado da República
completamente tomados pelos interesses do capital financeiro, pelo menos na maioria do comportamento dos parlamentares. Não há regra sem exceção. O terceiro ponto de apoio diz respeito mais claramente a todos nós. É a precarização do trabalho. É o fim da CLT, o fim dos direitos, o fim da aposentadoria e a destruição dos sindicatos que, desorganizados, num regime de desemprego e falta absoluta de garantia, não têm mais a condição de belicosidade, de afirmação na manutenção da luta dos trabalhadores pela preservação dos seus direitos. Esse processo todo, quando chegou ao Brasil, ele teve um nome. Ele foi organizado de fora para dentro no MDB, que é o meu partido. Foi organizado e redigido por financistas ligados aos bancos, num programa que chamava-se Ponte para o Futuro. O que era o raio da ponte para o futuro? É o que nós estamos vendo hoje com o Bolsonaro. O Bolsonaro e o Temer são exatamente a mesma coisa. Não há diferença alguma, a não ser na velocidade, o que o Bolsonaro está dando à retirada de direitos do povo trabalhador. A Ponte para o Futuro dizia o seguinte: o Brasil será o suprimento de comida do mundo, o principal fornecedor de comida do planeta Terra e fornecedor de minérios, de commodities. Commodities são as coisas comuns antes do processamento, tanto da agricultura quanto da mineração. E nesse processo eles tentaram legalizar a venda de extensões incríveis de terras brasileiras a grupos estrangeiros de mineradores. Vocês conhecem o exemplo do Canadá, recentemente, que ia ficar com uma parte da Amazônia. Houve uma resistência, isso parou um pouco. Brasil, celeiro do mundo. Mas o Brasil, celeiro do mundo, com agricultura fortíssima e mineração, desemprega. Porque a agricultura cada vez mais utiliza a mecanização e a tecnologia sofisticada. E isso desemprega. O trabalho humano é substituído pelo trabalho mecânico. Na mineração é a mesma coisa. Então, eles tentaram, uma vez que até a tecnologia e a mecanização no Brasil já são extraordinariamente avançadas, e em alguns casos a produtividade brasileira é igual ou superior à dos Estados Unidos. Então, a intensificação dos métodos avançados de produção e a mecanização não iam significar aumento de produção. Então eles propuseram a venda de terras também para grupos estrangeiros produzir no Brasil. Mas isso naturalmente leva ao desemprego. Pode aumentar a produção pelo aumento da área cultivada, a tecnologia avançando de uma forma mais completa no país, e há desemprego. E esse desemprego levaria uma parte da população àquele desespero que fez os burgueses derrotarem as famílias nobres que dominavam o planeta e posteriormente o Bismarck criar a Previdência Social para evitar a revolta dos trabalhadores. Então, eles imaginaram o seguinte: se nós retirarmos todos os direitos dos trabalhadores, nós vamos oferecer para os capitais do mundo uma mão de obra extraordinariamente barata e eles virão para o Brasil. Lendo engano, tolice absoluta. Nessa instabilidade social, esse clima latente de revolta que o país vive, ninguém virá para cá. Esse sistema deu certo na China, 50, 60 anos atrás. Quando os capitais norte-americanos saíram do território norte-americano e foram se instalar industrialmente na China, eles criaram empregos industriais. A China não tinha isso. E as relações chinesas naquela época, entre capital e trabalho, eram terríveis. Não havia garantia nenhuma para o trabalhador chinês. Então, por paradoxal que pareça, essa entrada de capitais americanos naquele momento foi um avanço. O sujeito com emprego numa fábrica garantia o seu almoço e o jantar da sua família. Mas o Brasil não vive essa situação hoje.
nós conhecemos a consolidação das leis do trabalho, nós conhecemos todos os avanços sociais do trabalhador e do trabalho no mundo ocidental. O trabalhador brasileiro conheceu o período do Lula, que significou mais trabalho, integração no mercado de trabalho e no mercado de consumo. E não se diz como piada que o trabalhador brasileiro descobriu que havia transporte aéreo no Brasil e os aeroportos passaram a se mobilizar com um número incrível de trabalhadores que ascendiam do ponto de vista de pecúlio pessoal e utilizavam transportes e meios de lazer e de locomoção anteriormente desconhecidos. Isso não vai dar certo no Brasil. E nós estamos vendo que não vai dar certo com exemplos mais próximos. Por exemplo, esse modelo era o modelo chileno. E diziam que o Chile era maravilha. Se vocês ligam o rádio, a televisão, o acesso à internet, vocês vão ver que a população do Chile está numa revolta simplesmente terrível. E esse tal de Guedes, ministro da Fazenda, participava do governo Pinochet, que criou esta ilusão do liberalismo econômico, que é a barbárie substituindo a fraternidade e o amor na sociedade. Minha gente, não tem saída para eles. Isso vai nos levar a uma situação de confronto e de conflito no Brasil inevitável, a meu ver. Mas como é que a gente sai disso? Tem saída? Dizem, não tem saída. É por aí, não há outra maneira, então tem que haver repressão do exército contra o movimento trabalhador. No Brasil não tem saída. Vamos dar uma olhada no que aconteceu na Alemanha, antes do governo do Hitler. A Alemanha passou a ser comandada economicamente por um liberal alemão que chamava-se Horace Greeley Johann Fichte. Este cara, no dia que assumiu o Ministério da Economia da Alemanha, numa crise recessiva 50 vezes pior que nós estamos vivendo no Brasil, deixou de ser liberal na economia e passou a ser alemão. Primeira medida dele: a Alemanha só compra do país que comprar da Alemanha e não usa mais o dólar, porque na troca do dólar a moeda, o marco alemão, saía sempre perdendo. Então a Alemanha compra de quem comprar dela e paga em mercadoria, uma espécie de um escambo, mercadoria sendo paga por mercadoria. Ele resolveu em 1923 o problema da inflação de uma forma bem parecida com essa que no governo do Itamar o Fernando Henrique disse que é dele, do Plano Real, que é a vinculação da moeda a uma cesta de cereais, que eram os cereais principais. A inflação acabou numa semana. E em 1930, esse mesmo Fichte, já com o maluco do Hitler no governo alemão, inventou uma moeda não moeda. Ele disse o seguinte: os capitais não se incomodam mais em produzir. Os detentores do capital querem a sua reprodução na especulação da bolsa, no financiamento da dívida do país. Vale muito mais a pena aplicar o dinheiro do que abrir uma indústria. E, com a indústria, assumir encargos e responsabilidades também com os trabalhadores. Então, o Fichte fez o seguinte: daqui para frente, disse ele, a rolagem da dívida pública alemã vai ser equivalente a zero. Quem apostar na rolagem da dívida vai perder o seu dinheiro, porque a inflação vai andar na frente da remuneração do capital. Meu Deus, disseram os grandes proprietários de recursos, o que nós vamos fazer então? Eu fiz isso o seguinte: vocês podem investir na reconstrução da infraestrutura alemã. E daí o Fichte fez um acordo com os principais empresários alemães para construir as autobahns, né, as autoestradas siderúrgicas, investimentos fantásticos no setor metal mecânico, e garantiu a esses donos do capital que nem podiam sair do país, porque o marco não era conversível, o marco só valia na Alemanha, como hoje mais ou menos acontece com o real no Brasil. Garantiu um juro, uma remuneração de 4,5% ao ano. E esses capitais todos, não por patriotismo, mas porque o governo impôs o processo, investiram na reconstrução da Alemanha, acabando com o desemprego em 6 meses, indo para um regime de pleno emprego e com um crescimento que levou à boçalidade conhecida do nazismo e do Hitler posteriormente. Nos Estados Unidos a situação era mais ou menos parecida. Vocês já
viram filmes ou reportagens sobre a crise norte-americana. Banqueiros se jogando das janelas dos edifícios no desespero de uma economia que não funcionava mais. Da noite para o dia, o seu capital virando pó. O presidente chamava-se Franklin Delano Roosevelt. Profissionais liberais, advogados, as profissões liberais, os empresários, em filas do sopão público, porque não tinham dinheiro para comer. Nesse processo todo, um industrial americano, sobejamente conhecido de vocês todos, Henry Ford, se apropriou de uma ideia de um economista alemão que chamava-se Taylor. Taylor dizia o seguinte: se aumenta a produtividade de um país ou de uma empresa, não é aumentando a carga horária do trabalhador, é especializando o trabalhador. O trabalhador especializado vai produzir mais em menos tempo, com mais qualidade. O Ford coloca isso numa linha de montagem. Grupos de trabalhadores especializados fundem o bloco, fundem a parte externa da caixa, um monta a caixa, outro monta o motor, e assim o Fordinho saiu com um custo extremamente baixo, numa velocidade incrível. Taylorismo, que transforma-se em Fordismo. O Taylorismo, que é a especialização do trabalho aplicada numa linha de montagem. E a sociedade norte-americana, que à época era parecida com a nossa, estava em recessão, mas ela era uma sociedade complexa, como é complexo o Paraná, Santa Catarina. Nós temos setores da economia, da indústria, de uma variedade absolutamente incrível e de qualidades impressionantes. Estava tendo dificuldade por absoluta falta de mercado. E a sociedade americana entra de cabeça na linha fordiana de montagem. Taylorismo ligado à linha de montagem pelo Henry Ford. O Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, fica entusiasmado. Chama o Ford e propõe a ele a mais alta comenda que a República dos Estados Unidos já tinha dado ao industrial. Ford recusa a comenda. E o Roosevelt: mas como você recusa uma homenagem desta natureza do governo norte-americano? Eu recuso porque a linha de montagem vai quebrar os Estados Unidos. Mas como? Por quê? Porque está todo mundo copiando o sistema taylorista fordiano na linha de montagem. A indústria norte-americana está produzindo muito mais. No entanto, presidente, não há quem compre. O número de pessoas com dinheiro na mão é muito reduzido. Mas, meu Deus, então o que eu faço? Veio o primeiro conselho do Ford ao Roosevelt, que criou o New Deal, o famoso novo acordo, novo pacto, que levanta a economia dos Estados Unidos novamente. Ele diz ao presidente norte-americano: presidente, diminua a carga horária dos trabalhadores norte-americanos por lei, e por lei aumente o salário. Haverá mais gente trabalhando e mais gente com dinheiro para comprar. Ao lado disso, ele começou com investimentos, os tais investimentos sem ter receita, que todo mundo diz que o Estado tem que ser como uma família, não pode gastar além do que compra. É uma idiotice completa. O capitalismo vive do crédito. O sujeito consegue jogar o seu negócio para frente, financiando o dinheiro de quem tem. Pois muito bem, os Estados Unidos passou a investir deficitariamente em pontes, escolas, portos, hidrelétricas, hospitais, e esse movimento chamou-se New Deal, criando empresas públicas fantásticas, chamavam-se autoridades do Vale do Tennessee, portos com a participação do município, do Estado e da União. Por que isso? Porque num momento de crise, de recessão, imagine que nesse auditório vocês todos aqui estivessem desempregados e que eu e o companheiro aqui ao lado resolvêssemos tomar uma iniciativa, produzir qualquer coisa que vocês necessitam, par de sapato. Nós iríamos à falência. Não tem quem compre, não tem mercado. Então, só quem pode investir numa necessidade absoluta, numa
num processo recessivo é o Estado, porque o Estado não se incomoda com lucro. O Estado investe para fazer a economia andar de novo, para eliminar a crise. E o Estado americano começou a investir com dívida, investindo em pequenas propriedades agrícolas, levando a eletrificação, levando uma ordenadora mecânica, um triturador de grãos, melhorando a conversão da alimentação do gado de pequeno e médio porte, e a economia americana se levanta novamente. O que eu estou dizendo a vocês é que nós temos solução, mas que hoje, o que eu acredito que nós devemos procurar é uma frente política para derrubar o liberalismo econômico. Isso está existindo já em Portugal. Chama-se geringonça. Foram partidos que nunca se deram as mãos para derrubar essa história do governo que não investe e que corta salário do povo. O governo português aumentou o salário dos trabalhadores, aumentou o salário dos aposentados e, emprestando dinheiro que não tinha em caixa, começou a investir e está fazendo a economia rodar. Na Europa é o único governo não liberal que está conseguindo pagar a dívida e está ganhando eleições como ganhou essa última. Nós precisamos de uma frente assim. No Brasil nós já tivemos uma frente dessa lá atrás. Era o MDB. Lembram qual era o slogan do PMDB? MDB, você sabe por quê? O MDB não tinha fórmulas sofisticadas e propostas de governo para a economia, para a organização política, para a estrutura social do país. Ele dizia, MDB, você sabe por quê? E todo mundo que estava sofrendo com a ditadura militar sabia por quê. Então isso conseguiu uma soma extraordinária no Brasil e nós conseguimos derrubar a ditadura militar. Mas faltou o que depois? Artigos políticos que preenchessem este vazio provocado pela derrubada da ditadura com propostas claras. Então o que é que nós precisamos hoje? Nós precisamos de uma frente política não hegemônica, uma frente política de todas as forças que se opõem ao liberalismo econômico. Isso se traduz como? Que sejam contra o liberalismo econômico e que proponham o seguinte: nós derrubamos esse governo e fazemos um referendo revogatório para anular todas as medidas contra os trabalhadores e contra a soberania brasileira que foram tomadas até agora. Mas tem que parar aí. Não interessa para essa frente o que acha o Haddad que pode fazer posteriormente e o que acha o Ciro Gomes. Isso eles vão discutir com o Brasil depois de restabelecido o processo democrático. Eles vão colocar as propostas, nós vamos escutar essas propostas e a população brasileira, num processo democrático aberto, vai entender para que lado vai. Agora, se nós continuarmos numa oposição ao governo, com hegemonias partidárias, com idiosincrasias pessoais, com desejos personalistas, nós vamos, mesmo que consigamos uma próxima eleição, nós iremos para ela divididos. E o governo não estará dividido. Ele estará com o controle da mídia na mão da Globo, do SBT, da Bandeirantes, com o apoio da estrutura do Estado, com dinheiro do orçamento, comprando deputados e políticos pilantras, e nós não vamos conseguir vitória. É um fracasso anunciado. Então, o que eu tenho andado pelo Brasil todo, propondo como presidente de honra da Frente Mista, Senado e Câmara, pela soberania nacional, é que a gente abra os olhos e constitua com força essa frente. Essa frente tem que ter algo mais, na minha opinião, que é a anulação dos processos contra o Lula. Você não pode falar em volta da democracia com alguém que diz, não, o Lula foi condenado e está condenado, como todo mundo sabe pela leitura do Intercept, que foi uma manobra urdida antes das eleições, com a participação de Sérgio Moro, de Deltan e tudo mais, para se estabelecer não uma luta contra a corrupção, mas uma luta contra os trabalhadores, contra a soberania brasileira, contra a nossa identidade nacional, nos transformando numa espécie de potência auxiliar dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos e dos interesses econômicos do capital financeiro. Era esse o recado que eu queria dar a vocês.
não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É a reação do capital financeiro contra o avanço dos trabalhadores e das minorias que surge com esse tripé que eu tentei descrever. É a minha posição, é a posição de intelectuais de esquerda da Escola de Frankfurt, na Alemanha, e é uma posição que nós temos levado ao mundo inteiro. Primeiro, a nossa unidade. Uma frente se caracteriza por ser contra alguma coisa. Se a frente quiser propor soluções, cada grupo que participar dela terá uma visão diferente e uma situação diferente. E nós teremos mais desunião dentro da frente do que possibilidade eleitoral com uma frente unida na derrubada do fascismo, na derrubada do liberalismo econômico que está destruindo o país. Agora, é evidente que os partidos políticos têm que se debruçar internamente para começar a discutir com seriedade a economia, porque depois da queda do regime fascista, os partidos vão ter que se colocar com as suas propostas para que a população eleja o modelo que pretende. Eu, que venho lá de trás, como dizia o Brizola, participei da Revolução Estudantil na França de 68. Foi um troço maravilhoso. Daniel Cohn-Bendit, Régis Debray, Marshall McLuhan eram pessoas importantíssimas, com aquelas ideias revolucionárias na comunicação, mas esta frente, por não estar organizada partidariamente para o trabalho posterior, acabou conseguindo derrubar o ministro da Educação e nada mais. E a França, depois daquela revolução estudantil que comoveu o planeta Terra, hoje tem um Macron de extrema direita com a oposição dos gilets jaunes, que são as jaquetas amarelas, e um país com um desespero e sem caminhos corretos para uma retomada. O próprio Partido Socialista ganhou a eleição no recrudescimento da esperança do povo, mas de repente o Partido Socialista tinha economistas iguais ao Meirelles, o Joaquim Levy ou o Guedes, que são todos mais ou menos na mesma linha. E esse país está tomado pelos economistas de direita e pelo Banco Central há muito tempo. É claro que o governo do Lula foi maravilhoso pela integração de trabalhadores no mercado de trabalho, no mercado de consumo, com as políticas compensatórias. Mas quem comandou a economia e derrubou a economia, nos colocando no estado que nós estamos, foi a direção econômica, a qual, paz, meus senhores, eu me opus com muita veemência enquanto eu fui senador. E não fui só eu. A Gleisi se opôs, o Lindbergh Faria se opôs, a Vanessa Graziotin se opôs. Nós tínhamos um grupo fazendo uma oposição fortíssima. E no fim desse processo todo, nós tínhamos até convencido a Dilma, se a gente conseguisse derrubar o impeachment, a uma mudança radical nas políticas de governo. Porque a Dilma imaginava que, colocando o Joaquim Levy, ele dava uma freada na ambição e na golodice do capital financeiro por um ano, e ela podia retomar depois, cumprindo todos os compromissos de campanha. Não ia dar certo, não deu certo, ela caiu e nós estamos aonde estamos. Agora, a mim, que se me dá se o presidente vai ser o Haddad? É meu amigo pessoal. Ou vai ser o Ciro? Meu amigo também. A importância é, nesse momento, sem frescuras personalísticas, derrubarmos o governo e abrirmos espaço para que os partidos se coloquem, que o povo discuta e encontre um caminho. O meu caminho, vocês sabem qual é. Eu fui prefeito de Curitiba, fui governador do Paraná por 3 vezes e eu sou socialista. Mas não é o meu socialismo que deve comandar a frente. A frente deve ser comandada pela queda do liberalismo econômico, pelo Lula, processos anulados, que é importante no Brasil hoje a liderança do Lula, e fundamentalmente pelo referendo revogatório de todas as barbaridades que tiram o direito dos trabalhadores e do país. Obrigado, minha gente.